irmãos? Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Jonas. Você vai lá no Antigo Testamento, acha o livro de Jonas. E nós faremos não a leitura de um capítulo todo, faremos a leitura de alguns versículos que vão servir de base para aquilo que a gente vai então tratar aqui nessa noite, nesse culto. Jonas, Aí você pode abrir no capítulo de número 1. Eu creio que o irmão vai projetar. O primeiro trecho que nós vamos ler é Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Os irmãos localizaram? Amém, né? O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vire a página, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Logo à frente, no capítulo de número 3, nós vamos ler do 1 até o 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Você está no capítulo de número 3, olha o versículo de número 10 agora. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Agora à frente, capítulo 4, versículo de 1 até o 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? E aí, para a gente então fechar, o versículo de número 10 e o 11 do capítulo 4.
Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Amém? Eu fiz aqui uma compilação, porque o necessário aqui seria ler todo o livro de Jonas para a gente poder, então, fazer a exposição. Mas como a gente não tem tempo hábil para isso, então a gente pega algumas referências para poder, então, tratar o texto e tratar a mensagem. Feche os seus olhos, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus. Deus Todo-Poderoso, graças te damos nessa noite pelo povo do Senhor aqui reunido. E à luz da tua palavra que foi aqui lida, alguns trechos, nós pedimos, ó Deus, a tua direção, e que o teu Espírito nessa noite atue na minha vida e atue na vida dos meus irmãos que estão ouvindo. Que o Senhor nos abençoe aqui, que o Senhor nos abençoe aqueles que estão em casa, assistindo, ó Deus, por TV, por qualquer outro dispositivo. Que o Senhor abençoe aqueles que essa mensagem, porventura, chegar, ó Deus, e tiverem conhecimento. E que a luz, ó Deus, dessa palavra, nossa igreja, o nosso povo, os nossos irmãos e cada um de nós possa entrar dentro dessa história, enxergar, ó Deus, a vida desse homem, esse profeta, se enxergar, ó Deus, dentro da história, ó Deus, e retirar, ó Deus, aplicações, lições, pontos, ó Deus, importantes para a vida. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos da mesma forma como o Senhor me abençoou, na medida, ó Deus, em que eu lia esse texto, lia esse livro, ó Deus, e refletia e meditava sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Jonas faz parte de um conjunto de livros chamado Profetas Menores. Você vai achar um grupo de 12 profetas que eles estão na sequência um do outro, e na teologia, no estudo teológico, no estudo da introdução bíblica, esse grupo de profetas recebe o nome de profetas menores. Na Bíblia hebraica, a gente tem falado isso na escola bíblica e citado a Bíblia hebraica um pouco. A Bíblia hebraica é esse grupo de livros, os profetas menores, eles recebem, o livro recebe o título somente de Os 12. E lá é um livro só. Então é um livro só chamado Os 12, e aí você tem os 12 profetas que na nossa Bíblia são separados. A grande questão, e as pessoas às vezes não entendem por que são chamados de profetas menores, é porque a extensão da profecia ela é menor, e porque o tamanho dos livros eles são menores quando comparados aos outros profetas do Antigo Testamento. Porque na Bíblia hebraica, os profetas menores, os 12, eles estão logo depois de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. Então, se você pega um livro como esse livro aqui de Jonas, que são 4 capítulos, ele é pequeno diante de um livro como o livro do profeta Isaías, que são 66 capítulos. Mas se você pegar um livro como o livro de Obadias, que são 21 versículos somente, ele é quase que nada diante do livro do profeta Isaías.
Então, o tamanho do livro é pequeno, a extensão da profecia é pequena. Mas não é o fato de serem chamados de profetas menores que desmerece o caráter da profecia desses livros, de forma nenhuma. Eu falei hoje na EBD que a grande questão é que são livros que nós estudamos muito pouco. A gente fala muito pouco sobre eles. Esse livro de Jonas em específico, ele é um livro que ele traz muita polêmica sobre ele se você mergulhar nos estudos teológicos. No mundo aí fora, no mundo acadêmico, no mundo teológico, há muito debate sobre o livro de Jonas. Os debates, na sua maioria, são sobre, primeiro, a historicidade de Jonas. Ou seja, existiu mesmo esse homem chamado Jonas? Será que essa história desse homem, isso aí não é simplesmente um conto que começou na nação israelita e o povo foi propagando esse conto? Se a pessoa fizer a leitura somente do Antigo Testamento e da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento a gente já consegue, um exemplo, contrapor esse argumento, porque Jonas é um livro histórico também, o profeta Jonas, ele existiu. E o irmão leu um texto lá de Mateus que fala sobre o sinal de Jonas. Há um debate sobre se é possível uma pessoa permanecer 3 dias no ventre de um peixe. É possível, um exemplo, uma pessoa permanecer 3 dias no ventre de um peixe e depois ele ser expelido para fora do ventre, da barriga, do estômago desse peixe, sem nenhum tipo de sequela? E isso foi uma coisa que eu pontuei na EBD hoje também. Ou seja, existem grupos teólogos que vão dizer que isso aqui não existiu. Por quê? Porque a razão não explica isso. A razão não explica esse fato. E existem pessoas que argumentam contra Jonas porque eles entendem que Jonas é um livro que ele é carregado de um preconceito religioso e um preconceito relacionado a uma etnia muito grande. E as pessoas que dizem isso, geralmente dizem que esse preconceito, ele é um preconceito que ele está embutido na nação de Israel. Então, é um livro que se você um dia decidir estudar esse livro do profeta Jonas profundamente, quando você começar a ouvir outras vozes, outras pessoas sobre Jonas, você vai ouvir muita coisa daquilo que eu falei aqui e muito mais do que isso. A gente não trata mais porque a gente não tem tempo para tratar essas questões. Qualquer que seja o questionamento sobre Jonas, ele é facilmente respondido se aqueles que questionam tivessem simplesmente vontade de ouvir as respostas. Mas a grande verdade é que quem se opõe a Jonas só o acusa, só ataca, não ouve. Qual é a grande questão? Jonas não tem nada diferente de nenhum de nós. Jonas é um homem do seu tempo, do seu contexto e da sua época. A gente poderia dizer que Jonas ele é muito parecido, humanamente falando, com um homem que ele acorda segunda de manhã, vai trabalhar, volta à noite, ele faz isso até sexta-feira e no domingo ele vem para a igreja. A gente poderia falar que, humanamente falando, Jonas é igual a um seminarista que estuda 4 anos e depois ele vai para o ministério. A gente poderia falar que Jonas é muito semelhante a um missionário que sai de sua família, de sua nação, de sua localidade e vai pregar o evangelho em outro lugar. Por quê? Porque as fraquezas que esse homem tem são fraquezas que qualquer um de nós pode ter. E a grande questão de Jonas é que Jonas ele vai o quê? Ele vai saltar da missão para a omissão e depois da omissão ele vai saltar novamente para a missão.
E missão e omissão são os dois pontos na vida desse profeta que eu queria então aqui tratar e conversar com os irmãos. São dois pontos que eu enxergo na vida desse homem chamado Jonas, esse profeta. São pontos que aproximam Jonas de cada um de nós. E eu quero que você, à luz daquilo que a gente vai tratar nessa noite, você comece a refletir sobre a sua vida. Porque toda vez que eu leio um texto como esse de Jonas, eu começo a refletir sobre a minha vida. E se de fato muitas vezes eu não faço esse percurso da missão para a omissão e depois da omissão para a missão. E se de repente, durante toda a minha vida, eu não tenho feito esse trajeto, esse curso da missão para a omissão e depois da omissão para a missão. O texto apresenta então esses dois pontos, esses dois reversos. O Jonas da omissão e o Jonas da missão. E é isso que eu queria aqui tratar com os irmãos. O capítulo 1, ele é extremamente claro. Ele começa dizendo para nós que veio a palavra do Senhor a Jonas. Nada mais claro do que uma incumbência dada a uma pessoa do que essa aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, Deus se revelou a Jonas e mostrou a Jonas uma responsabilidade. Claro como a luz do meio-dia. A gente não precisa de nenhum tipo de malabarismo. Essa frase que a palavra do Senhor veio a Jonas não precisa de exegese, de nada mais profundo, para a gente compreender que Deus estava simplesmente dando a Jonas uma responsabilidade. Deus estava dando a Jonas uma missão. Deus estava dando a Jonas uma tarefa muito importante. Deus estava dizendo para Jonas, nesse começo de capítulo de número 1, o que ele esperava de Jonas. Então nós podemos dizer, para a gente começar, que o Jonas da omissão é aquele que tem pleno conhecimento de sua missão. O que é se omitir? O que é omissão? O que é se omitir de algo? Omitir de algo, irmão, omissão é você não atuar quando isso era requerido de você. Isso é omissão. Se omitir de algo é você não tomar uma postura, não ter um comportamento positivo na direção daquilo, quando aquilo era esperado de você, ou de mim ou de nós. É quando você tinha que dar uma opinião e você simplesmente se calou. É quando você tinha que ajudar alguém e você simplesmente não ajudou. É quando você tinha que tomar uma atitude talvez até mais enérgica e você simplesmente não tomou. É quando você deveria cumprir algo que Deus estabeleceu para você e você simplesmente fez o quê? Você não cumpriu. É quando uma tarefa foi delegada a você e você não respondeu positivamente à altura daquilo que foi delegado a você. Isso é omissão. Por isso que eu começo dizendo que Jonas ele tem pleno conhecimento do que? De sua missão. E olha só, o texto ele revela a missão de Jonas numa clareza fora do comum. Por quê? Porque o texto ele vai trabalhar a missão de Jonas utilizando 3 verbos. Ele diz aqui assim: dispõe-te, vai
e clama. Olha só, Deus não deixou Jonas na dúvida de qual era a missão dele. Deus não deixou Jonas na dúvida do que ele deveria fazer. Deus usou aqui 3 verbos para dizer para ele: olha, é isso que você precisa fazer, essa é a tua responsabilidade. Dispõe-te, esteja preparado, esteja alerta, não fique aí aguardando, vai, saia de onde você está, saia dessa posição, saia do teu convívio, saia do teu lugar, vai, e abra sua boca, e clame, e fale, e pregue. Deus deixou claro para Jonas qual era a missão dele. Deus deixou claro para Jonas, através desse texto, dessas palavras, o que ele deveria fazer. Deus deixou claro para Jonas o chamado dele. Deus deixou claro para Jonas, sabe o quê? O lugar que ele tinha que trabalhar. Porque Deus disse para Jonas: dispõe-te e vai e clama contra a grande cidade de Nínive. Deus foi absolutamente explícito, Deus foi transparente com Jonas e falou para Jonas onde ele deveria o quê? Atuar. Isso é uma questão que recrudesce, que fortalece mais ainda o que? A omissão desse profeta, a omissão desse homem. Porque Deus ele mostrou para Jonas o campo de atuação desse homem. Deus mostrou para esse homem qual era a missão dele. Deus mostrou para esse homem qual era o trabalho dele. Esse é o Jonas da omissão. É o Jonas que ele sabe qual é a missão dele, qual é o trabalho, mas mesmo assim ele se omite. Mas o Jonas da omissão, ele tem mais características. Porque quando você continua na leitura do texto, o texto diz que ele desce a uma cidade chamada Jope e ele paga a passagem para embarcar no navio e ir para uma cidade chamada Tarsis. O Jonas da omissão, meus irmãos, é aquele que faz investimentos em coisas que o levam para mais longe de Deus e do centro da vontade de Deus. O Jonas da omissão, ele paga para ficar longe do centro da vontade de Deus. Está captando o negócio aí? O Jonas da omissão, ele pega os recursos que ele tem e ele coloca em coisas que vão conduzi-lo para mais longe. Se um dia você tiver curiosidade sobre geografia bíblica, veja onde era Nínive, veja onde era Tarsis. Veja. Você vai ver os opostos, você vai ver a distância quilométrica que era de uma cidade para outra. E Jonas, ele simplesmente investiu recursos que ele tinha para quê? Para ir para mais longe. Como é que a gente investe recursos da nossa vida para ir para mais longe do centro da vontade de Deus? A gente não investe na missão, a gente não investe no aprendizado, a gente não investe na obra, a gente não investe nos ministérios, a gente não investe no conhecimento bíblico, a gente não investe no nosso aprimoramento espiritual, e a gente coloca nossos recursos, nossos investimentos em muitas outras coisas. Tem igrejas investindo em coisas que estão levando elas para mais longe da vontade de Deus. Tem igreja investindo só em estrutura e menos em obreiros. Tem igrejas investindo em
paredes bonitas, em coisas bonitas, investindo pouco em missões, pouco em trabalho missionário. Tem igrejas investindo em pisos, em coisas que vão aparelhar melhor a igreja, investindo pouco em salas de EBD e de crianças. E muitos de nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, nós estamos investindo em coisas que estão levando a gente para mais longe ainda. Quando o pastor fala assim para você, você não quer dar uma ajuda para nós, num trabalho aí, num culto aí? Ah, irmão, esse ano não dá, esse ano eu estou na faculdade, eu tenho que terminar aí a faculdade, ok. E aí no ano que vem ele chama você e fala assim, você não quer? Não, irmão, esse ano eu estou na pós-graduação. No outro ano ele chega em você, pergunta de onde você fala, não dá porque agora eu estou no mestrado. E no outro você diz assim, agora eu estou no doutorado. Jonas da omissão é aquele que investe em coisas que o colocam fora desse palco da missão. Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me. Isaías diz, capítulo 6. Jesus passou por Levi, por Mateus na coletoria, porque ele era publicano, e o texto de Mateus capítulo 9 diz que Mateus, Levi, imediatamente levantou e seguiu Jesus. Jesus passou pela praia, pelo mar, e ele viu Pedro e André consertando as redes, depois ele viu Tiago e João, e o texto diz que ele chamou esses homens, e o texto diz que eles imediatamente o quê? O seguiram. Ou seja, enquanto uns respondem prontamente a um chamado, a uma convocação como essa, Jonas pegou e falou o quê? Eu vou vazar desse negócio. É isso que eu vou fazer. Eu vou vazar. Jonas da omissão é aquele que repousa a sua vida numa falsa confiança. Você continua na leitura do texto, você continua na leitura dos capítulos, o texto diz que o barco está balançando para lá e para cá, e Jonas está onde? Está o quê? Jonas está lá escondido fazendo o quê? Dormindo. Jonas é um cara que ele fundamenta a vida dele numa falsa segurança. Eu não acredito que Jonas era tão ignorante, sabe, ao ponto de achar que ele ia enganar Deus, de forma nenhuma. Mas olha só o ponto que a carnalidade, a desobediência de uma pessoa chegam. O navio está balançando, os marinheiros desesperados, apavorados, cada um ali fazendo o quê? Clamando o Deus deles, suposto Deus de cada um deles, e o profeta Jonas, o profeta que foi chamado para pregar, o profeta que foi chamado para pregar o arrependimento, para falar para as pessoas se converterem e mudarem de vida, esse profeta está o quê? Está dormindo. A coisa está balançando, a vida está difícil, a vida está complicada, e o profeta está onde? O profeta está lá no convés do navio, escondido, o quê? Tirando uma pestana. Dormindo. Esse é o Jonas da omissão. Jonas da omissão, ele fundamenta, ele põe a vida dele sob uma falsa sensação de segurança. Ele acha que está seguro em algo que, na verdade, não o faz seguro.
E vem um negócio aqui que é interessante. O Jonas da omissão é aquele que entende que Deus é Deus da missão, mas é juiz da omissão. Deus é Deus da missão, mas é juiz da omissão. Porque quando o mar se revolta, e a revolta ela acontece pela desobediência dele, você percebe no texto que Deus não deu opção para Jonas. Deus não deu para Jonas a opção de escolher, falou, eu quero escolher. Deus não deu opção para Jonas. Deus agiu soberanamente na vida de Jonas e falou assim, olha, esse é o decreto do negócio. E vai ser dessa forma. Da forma como eu decidia, da forma como eu programei, da forma como eu projetei, é da forma como eu quis. Eu lhe dei a missão, eu lhe dei o chamado, eu convoquei você para essa tarefa, e o texto é muito claro em mostrar para nós que Deus diz para Jonas, você não tem possibilidade nenhuma de escapar disso aí. E aí quando a desobediência do homem, ela chega aqui num ponto muito alto, Deus intervém. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Nada foge. Nada. Aquele homem que recebeu um chamado de Deus, aquele homem que profetizou no reinado de Jeroboão, que agora recebe uma ordem para ir para Tarsis, agora ele sente na pele dele o juízo de Deus, que deu a ele uma missão e assistiu e viu ele fazer o quê? Ele cair num quadro completo de omissão. Esse Deus soberano, esse Deus poderoso, ele vai e age, ele diz, eu sou o Senhor de todas as coisas. E as coisas acontecem conforme a minha vontade. Você não quis ir, mas eu governo todas as coisas. E aí vem o Jonas da missão. O primeiro é o Jonas da omissão. O segundo é o Jonas da missão. O capítulo 2, porque depois dele ser lançado na água, o texto diz que um peixe grande, peixe engole Jonas. E ele fica lá recluso, preso. E aí o capítulo 2 mostra o lamento desse homem, desse profeta aqui, quando ele está lá no ventre do peixe, ele começa então a buscar a Deus. E o final do capítulo 2, o versículo de número 10, diz que o peixe vomitou Jonas. Aonde? Na terra. Na terra. Dentro do ventre do peixe, recluso, preso, não há missão. Mas na terra há missão. E o peixe vomita ele. E aí, o Jonas da missão, ele vai mostrar para nós alguns comportamentos que são muito interessantes para a gente refletir. O Jonas da missão, ele entende que o chamado e a obediência são realidades que caminham em perfeito equilíbrio. Chamado e a obediência, a missão e o cumprimento da missão. A tarefa e a realização da tarefa são o quê? São realidades que a gente o quê? Que a gente cumpre, que a gente executa de forma equilibrada.
Porque o texto vai dizer para nós que, capítulo 3, que depois da palavra vir a Jonas segunda vez, o texto diz que ele o quê? Que aí ele foi a Nínive e proclamou. Aí ele foi e pregou. Aí ele foi e clamou contra a cidade, contra o pecado da cidade. Ele recebe o chamado, ele recebe a tarefa, ele recebe a responsabilidade, ele obedece, ele vai e prega. O Jonas da missão, ele entende que a obra de Deus, a missão de Deus, ela é feita em qualquer que seja o contexto. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Por que ele não queria? Qual era o problema? Por que Jonas escolheu Tarsis ao invés de Nínive? Porque Tarsis era uma cidade desenvolvida, era uma cidade em expansão, era uma cidade em crescimento. E Nínive é a capital do Império Assírio, de uma nação inimiga de Israel. Se você ler os comentaristas, eles vão dizer que quando uma nação sabia que os ninivitas, que os assírios estavam indo contra ela, era muito comum pessoas da nação se suicidar, porque era melhor eles se suicidarem do que o quê? Serem submetidos à tortura daquele povo. Então, Jonas, ele tinha conhecimento de quem era aquele povo lá, quem eram os assírios, quem eram os ninivitas. Ele não era uma pessoa ignorante. Mas o fato dele, depois da segunda chamada, da segunda convocação, ele ir para Nínive, mostra para ele o quê? Que ele entendeu que a missão era feita em qualquer que seja o contexto. Quem já trabalhou com obra missionária, um trabalho missionário, e já pegou grupos difíceis de trabalhar, realidades difíceis de trabalhar, sabe disso. Quem já foi numa Cracolândia, no centro de São Paulo? Quem já foi numa casa de recuperação de viciados? Sabe que o ambiente ele é difícil de você trabalhar. Quem já foi numa fundação casa, sabe que é difícil o trabalho ali. Quem conhece essas realidades. A grande questão nossa, irmãos, é que com relação à missão, nós somos extremamente românticos, pensando na filosofia do romantismo. A gente acha que a gente vai colocar 20 folhetos no bolso, alguns exemplares de algum tipo de material, e a gente vai abordar as pessoas e as pessoas vão simplesmente responder positivamente ao Evangelho, e nem todo mundo. Nem todo mundo vai fazer isso. A gente gosta de textos do Evangelho que mostra Jesus curando, que mostra Jesus libertando pessoas, a gente acha bonito tudo aquilo, a gente acha maravilhoso, aquilo é obra de Deus, a gente gostaria de ver aquilo acontecer no nosso meio. Só que para aquilo acontecer no nosso meio, sabe o que acontece? Nós temos que ir lá atrás. Quando nós temos a visão romântica do negócio, a gente quer ver o milagre acontecer, a gente quer ver a obra acontecer, a gente quer ver as coisas extraordinárias acontecerem no nosso meio. Só que para isso, você vai ter que viver a realidade difícil do Evangelho. Jonas sabia o quanto era difícil ir para Nínive. Mas o Jonas da missão, ele entende que a missão ela é em qualquer contexto.
Mas como eu comecei a falar aqui, no início, o Jonas da missão, ele é uma pessoa igualzinho eu, você, igualzinho um seminarista, igualzinho um teólogo, igualzinho um pastor, igualzinho um presbítero. Porque depois que todo o processo acontece, depois que o texto diz que a nação se converte, que o povo se converte, que o povo volta para Deus, o que acontece com o coração de Jonas? O que acontece com o coração de Jonas? Ele se desgosta. Ele fica chateado. Jonas vai a Nínive com a visão de juízo, e Deus manda ele a Nínive com a visão de arrependimento. Jonas se desgosta. Jonas da missão é aquele que faz a missão de Deus, mas ele entende que sempre é necessário, ele aprende que sempre é necessário analisar os caminhos e os descaminhos. Porque no meio da missão, no meio de todo o processo, nem tudo é perfeito, nem tudo é tão claro, nem tudo é tão bonito. E uma das coisas que mais atrapalha o que é o nosso coração. Você vê, Deus mandou Jonas para Nínive com uma ideia, com uma missão, e Jonas tinha no coração uma outra ideia, um outro pensamento. Eu vou pontuar algumas coisas agora para você refletir, a gente já está indo para o final. Primeira delas, Deus é absolutamente claro naquilo que espera de nós. Deus é absolutamente claro naquilo que Ele espera de nós como cristãos e como igreja. Você não vai precisar de uma semana de oração, você não vai precisar de aconselhamento para saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Deus é claro nisso. Segunda coisa que você tem que entender: teu coração vai aprontar para cima de você. Deus é muito claro naquilo que Ele espera de você, mas o seu coração vai querer aprontar para cima de você. Jonas é igual a nós. A terceira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça: viver longe da vontade de Deus nunca vai ser um bom investimento. Nunca vai ser um bom investimento casar com a pessoa que Deus disse para você que não é para você casar. Nunca vai ser um bom investimento fazer algo que a palavra já disse para você que não deve ser feito. Nunca vai ser um bom investimento trocar a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a comunhão com o corpo de Cristo, por tantas outras coisas como nós trocamos. Por melhor que isso seja. Quarto, a desobediência, isso aqui é maravilhoso para nós. A desobediência nos leva ao fundo do poço, mas Deus vai com a gente. Porque quando Jonas estava no ventre do peixe, ele não estava sozinho. E ele diz: das profundezas clamei, e o Senhor me escutou, me ouviu.
Quinto, a graça de Deus é a base motivadora da mensagem de arrependimento e salvação. A graça de Deus é a base. Talvez seja difícil para nós entendermos isso. Talvez seja complicado para nós entendermos como é que Deus ele se volta em amor, ele se volta em bondade para uma pessoa que merece condenação. Mas essa é a base, esse é o fundamento. Sexto, nem sempre os nossos pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Deus, por melhor e mais nobre que sejam os seus pensamentos. Nem sempre os nossos pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Deus, por mais correto que nós julguemos, por mais nobres que sejam. Sabe por que eu digo isso? Porque se Deus condenasse Nínive, Deus estaria certo. Porque Deus é Deus, e aquele povo era um povo ruim e pecaminoso. E essa era a ideia do profeta, esse era o pensamento do profeta, esse era o sentimento do profeta. Mas Deus disse para ele assim: não. Onde você está vendo juízo, onde você está vendo condenação, eu estou vendo salvação. Pois mais correto que o nosso pensamento esteja, irmãos, nem sempre ele está o quê? Consoante ao pensamento de Deus. E aí, para a gente fechar aqui, isso aqui é um exercício muito bom. Muito bom. Vamos imaginar o seguinte. Eu falei aqui durante, eu não sei quanto tempo. Alguns minutos, 30, 35, 40, eu não sei. Mas vamos imaginar que durante todo o tempo que eu falei aqui, você pestanejou no seu lugar, você saiu e não conseguiu captar o que estava sendo dito. Vamos imaginar que durante todos os minutos que eu falei aqui, até agora, são 7 horas e 36 minutos no meu relógio. Vamos imaginar que, da hora que eu comecei até agora, você não se lembra de absolutamente nada. Nem uma vírgula. Irmão, da hora que você começou até aquela hora, eu não lembro de nada. Eu vou propor para você uma reflexão. E essa reflexão que provavelmente ajude você a mergulhar dentro dessa história e se enxergar. E depois que você mergulhar dentro dessa história e se enxergar, aí você vai poder compreender melhor esse contexto, essa realidade aqui. É só você responder, é só eu responder, é só nós respondermos uma pergunta muito simples. Onde nós estamos agora? Então pense você por um momento que você é Jonas. E aí você vai responder para você assim: eu tenho a história, eu sei da história, eu conheço a história toda, então eu vou responder à luz dessa história, onde é que eu estou agora, onde eu estaria se eu fosse Jonas. Eu estaria, nesse exato momento, recebendo o chamado de Deus,
Eu estaria nesse exato momento pegando o navio para Tarsis, eu estaria nesse momento dentro da barriga do peixe, ou eu estaria nesse momento em Nínive pregando? Essa reflexão que vai colocar a gente dentro da história e que vai fazer a gente refletir sobre o quadro da nossa vida no dia de hoje. O Jonas da omissão e o Jonas da missão. É só nós respondermos para nós hoje em que ponto dessa história nós nos encontramos. Por quê? Porque você pode estar nesse momento, agora, exatamente, tendo a plena convicção de que Deus está te chamando para alguma coisa, para algo. Mas você pode, nesse exato momento, falar assim: olha, eu estou me sentindo como esse profeta dentro daquele navio indo para longe, distante, afastado, perdido, sumido. Você pode falar assim: eu estou me sentindo como esse homem dentro da barriga daquele animal. Tudo escuro, não dá para ir para lá, não dá para ir para cá, não dá para ir para frente, não dá para voltar. Ou talvez você está em Nínive. E aí vem o último. Ou talvez você esteja debaixo da planta, questionando Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Leia todo o livro de Jonas na sua casa. Tire um tempo da semana. Tire um tempo. Leia os 4 capítulos do livro de Jonas. Leia com calma, com atenção. Vá refletindo. Por quê? Porque na medida que você for refletindo, muitas respostas vão começar a vir para a sua vida, irmãos. Eu falo para as pessoas: a gente tem que ser sincero, honesto com nós mesmos. Então, é uma reflexão que eu faço. Eu olho Jonas e eu tento olhar onde é que eu estou no exato momento que eu leio. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, a glória do Senhor, a honra é Tua, o louvor é somente para Ti, e diante de Ti nós não somos absolutamente nada, não podemos fazer nada, Pai, que agrade. As nossas obras são como trapos de imundícia, e se não fosse o Senhor se voltar para nós em graça, perdidos estaríamos todos nós. Louvamos, ó Deus, ao Senhor pela Tua palavra, pela revelação que o Senhor nos deu, porque a Tua palavra ela é poderosa para falar, ela é poderosa para corrigir, ela é poderosa para nos educar, ela é poderosa para nos confortar, nos consolar, ela é poderosa, ó Deus, para colocar nossas vidas no eixo. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem dado a cada um de nós essa dádiva, ó Deus, de abrir a palavra, de meditar, de ler, de estudar. Muito obrigado, ó Deus. Que o Teu povo aqui, ó Deus, seja grandemente abençoado pelo Senhor. Que o Teu povo aqui, ó Deus, seja confortado e consolado pelo Senhor. Que o Teu povo aqui, ó Deus, seja animado, Pai, cada dia mais a entrar, ó Deus, no trabalho, no labor, pela Tua obra, Pai. Obrigado, ó Deus, pela existência dessa igreja. Obrigado, ó Deus, pela existência do Teu povo que aqui congrega.
Obrigado, ó Deus, pela liderança, pelos presbíteros, pelo pastor, pelas irmãs, pelos ministérios, ó Deus, que aqui atuam, e que a nossa igreja, Pai, cresça cada vez mais na palavra, no trabalho, ó Deus, da Tua seara, na comunhão, Pai, em nome de Jesus. Amém.